aquisição do seu passe ou em empréstimo. E ele voltou novamente dizendo algumas coisas que, quando jogava em Criciúma, se sentia muito pressionado, estava um pouco sem condições. E nesses 2 jogos que a gente fez, em virtude do Pedro Paulo ter apresentado um futebol dentro da normalidade que a comissão técnica aguardava, e por esse momento delicado que passa o Zé, nós resolvemos, juntamente com a comissão técnica, preservá-lo para que a gente possa recuperar do Zé e fazer um trabalho com ele. Afinal de contas, ele é um patrimônio do Criciúma. Então, foram essas as razões que fizeram que a gente, a partir desse momento, tirasse o Zé para que a gente possa recuperá-lo. Muito bem. Rapinelli, boa tarde. Essa alteração de voz que houve nessa reunião não foi definitiva para que isso acontecesse por parte dele, ou por sua parte, não sei o que houve, né, que não estávamos presentes. Isso foi determinante também? Não. O Zé tem um perfil bastante, ele que tem para falar de fala, é um dos jogadores que em todas as nossas reuniões, nossos encontros, ele sempre se manifesta. E ele tem um tom de voz alto, entendeu? Mas não é esse o motivo. Talvez ele se expresse assim por esse momento que ele vive e ele extravasa um pouco. Baseado nisso, nós resolvemos, juntamente com ele, e por solicitação dele, inclusive, que chegou a solicitar para nós, da comissão técnica, que gostaria de voltar a fazer alguns trabalhos nos juniores, porque ele estava se sentindo prejudicado e estaria até prejudicando o grupo. Então, baseado nisso, nós até ontem tivemos mais uma conversa com o Zé, mas em virtude do falecimento do Sil, nós não podíamos conversar com ele, mas hoje à tarde, na reapresentação, a comissão técnica irá conversar com ele mais uma vez, para que tudo fique bem esclarecido. Rapinelli, um jogador como, no caso do Zé Carlos, que solicita autorização para não jogar, ele aceita ficar sem receber também? Não é questão dele ficar sem jogar. Ele está achando no momento sem condições de jogar. E ele pediu para que houvesse essa saída e nós prontamente atendemos. Nós esperamos que isso não seja por muito tempo, porque nós queremos fazer um trabalho de recuperação o mais rápido possível, para que ele volte ou para o Criciúma ou que apareça uma outra equipe que ele possa desenvolver as suas atividades. Neste meio tempo, quero ser bem claro, o Criciúma já está atrás de um outro goleiro para que a gente possa recompor a lacuna deixada pelo Zé momentaneamente. O Roberto, já está acertado? Segundo ele? Não, porque parece que ele andou colocando aí que estaria muito próximo, né, Denis? De um possível acerto com o Criciúma. O problema maior com o Roberto, Rapinelli, boa tarde, era a questão salarial, não era? Se ele falou, ele não tem nada a falar com o Roberto. O Roberto está descartado de jogar no Criciúma, não pela sua qualidade, mas em virtude dele estar fora de forma, e nós precisamos trazer um goleiro que esteja 100% jogando para que venha e possa disputar a posição no momento com o Pedro Paulo. Mas recentemente não se tinha falado por aí que, até você mesmo não tinha comentado algo, Rapinelli, como o Roberto teria portas abertas e seria um retorno caso houvesse uma adequação salarial? Conversei com ele, convidei o Roberto, insisti várias vezes para que ele pudesse jogar aqui no Criciúma, principalmente o catarinense, visto que ele se encontrava parado e aqui seria uma vitrine para ele abrir as suas portas novamente para o mercado do Brasil e principalmente para o exterior, que é o que ele mais quer. Até ponderei a ele dizendo que a sua saída para o exterior com o jogador parado seria difícil. Jogando num Criciúma com um salário razoável seria muito melhor. Então as condições financeiras e o tempo necessário da sua preparação fizeram com que nós desistíssemos da sua contratação em conjunto com o Sr. Roberto. Mas o Rapinelli, se ele está fora de forma, está descartado agora, como é que jogaria o catarinense então? Isso nós fizemos um convite para ele há 20 dias atrás. Aí estava tão fora como está hoje. O Roberto está descartado, essa foi a posição. O Roberto não vai ser contratado pelo Criciúma em virtude da sua situação de não estar bem fisicamente. Nós falamos com ele há 20 dias atrás para que ele pudesse se incorporar ao quadro. Até porque o último jogo dele, né, Roberto, foi no dia 10 de outubro. Então está totalmente
Fora, né? Como é que não... O último jogo dele foi no dia 10 de outubro pelo Vasco. Exatamente, por isso nós não contratamos o Roberto. Totalmente fora, né? Bom, o Valdecir Rampinelli, aqui nós recebemos aqui uma série de e-mails e mensagens, telefone, dando conta então de que teria havido uma discussão entre você e o Zé Carlos, e até se falou em agressão, esse tipo de coisa, então isso não existiu? Não. Vocês sabem de como o Zé se porta. O Zé, já voltei a frisar novamente. O Zé, em todas as nossas reuniões, em todas as palavras dadas como abertas, ele sempre se manifesta, em virtude de ser o jogador mais antigo que nós temos aqui no plantel. E às vezes ele fala um pouco alto e se exalta, mas não houve nenhum tipo de agressão. Ô Rampinelli, eu sei que você deve estar super sob pressão, né, em função daquele desastre que nós tivemos ontem com a perda do Alceu, e agora esses problemas todos que o futebol exigem de um diretor, como que se dedicam a você. Mas não era melhor você, a gente jogar aberto aí, por exemplo, o Zé tá fora, né? Por exemplo, desde domingo, aí ficou se escondendo, que ninguém sabia se ele ia pro jogo, se não ia. Não é mais fácil isso aí vir logo à tona do que ficar, depois tendo que ser procurado dessa forma aí, né? Aliás, se atrapalhando, inclusive. Todos imaginavam que ele ia pro jogo. Ninguém escondeu nada e eu não escondo nada do Criciúma. Tudo que eu faço é jogo aberto. Eu volto a frisar. Tudo isso seria esclarecido ontem, né, oficialmente, em virtude do que aconteceu, vou ser repetitivo mais uma vez. Em virtude do fato que aconteceu com o Alceu, as coisas ficaram para hoje. E tudo está sendo esclarecido. Eu não vejo nenhum problema, ao invés de nós informarmos isso ontem, nós estarmos informando hoje. Não, tudo bem. Mas os repórteres descobriram o Zé treinando hoje e acharam isso e uma coisa inconsequente, e por isso foram atrás da notícia. Então hoje de manhã não saiu por parte do Criciúma a informação, foi uma descoberta, como é que é? Não é descoberta. Ontem, quando nós viajamos, saiu a relação dos concentrados e o Zé não estava na relação. E a relação é pública. Então ontem o Zé Carlos e toda a equipe, todos os jogadores já sabiam que ele não iria jogar amanhã. Bom, o Márcio Cardoso está em linha, talvez o Márcio queira fazer alguma pergunta. Então está definido que desde ontem já tinha uma relação de concentrados e o Zé não constava nessa... E a argumentação do Rampinelli é procedente, né? Porque ontem não tinha como explicar nada, né? Pois é, ontem foi uma coisa, o seu sendo velado... Se a relação já tinha ontem e o Zé Carlos não estava na relação, então não era surpresa nenhuma o Zé Carlos treinar separado hoje. Ô Márcio, você quer fazer alguma pergunta ao Valdecir Rampinelli, Márcio Cardoso? Alô? Grande? Oi, diga. Não. Eu ouvi atentamente, eu conversei com o Roberto, viu? Em relação aos focados, a relação saiu, só que o site do Criciúma não está funcionando. É só isso que a gente tenta dizer. O site não está funcionando, houve um probleminha, por isso que a gente não pôde pegar no site a relação. E ontem à noite, na hora que eu saí lá do cemitério, que o corpo do Alceu Bordião foi liberado, eu fui diretamente para a Rádio Eldorado sem a relação dos jogadores que estariam convocados para o jogo de amanhã contra o Tupi. Como o site do Criciúma não está no momento funcionando, está com problema, isso é normal, a gente não teve acesso. Eu e os cientistas que cobrem dia a dia descobrimos porque o Zé Carlos passou para treinar, só isso. Não, o Rampinelli está na linha ainda, não? Está em linha o Rampinelli. Não, só para dizer que eu conversei com o Roberto agora há pouco, inclusive vocês podem ligar para ele, que ele está esperando uma ligação da Rádio Eldorado. E já sei também, já ouvi também o Rampinelli dizer que o Roberto estaria descartado de ser goleiro do Criciúma. Apenas eu quero dizer que o Roberto continua aguardando o contato do clube, pelo que o Rampinelli disse, esse contato fica difícil, mas que ele teria conversado com um empresário e esse empresário teria dito a ele que um torcedor do Criciúma estaria vendo da possibilidade de ele jogar no Criciúma, porque esse torcedor colaboraria com a complementação do seu salário, coisa assim. Palavras do Roberto para mim, há instantes atrás no telefone. Ele está aguardando uma ligação da Rádio Eldorado. Domingo ele me disse que manteve um contato com o Rampinelli foi muito gentil, disse, olha, Roberto, o Rampinelli pode confirmar isso. Eu quero contratar um goleiro. Estás afim, Roberto? Estou aí, o Roberto teria dito. De domingo para cá não houve mais o contato. Realmente o Rampinelli, então, se disse que o Roberto estaria dificilmente acertando, tem razão. Porque, pelo que o Roberto me disse, o último contato com o Rampinelli foi domingo, o Rampinelli que ligou para ele e teria dito que estava contratando um goleiro.
O Rampinelli teria perguntado, querem jogar